Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Graças ao nosso bom Deus, mais uma vez estamos reunidos nessa noite em culto, em adoração ao Senhor. E continuaremos agora em adoração ao Senhor, ouvindo a exposição da palavra de Deus. Deus quer falar comigo e com você. Nós, nesta noite, estamos iniciando a série do mês de março, Sinais da volta de Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Não sabemos quando se dará esse grande e glorioso dia da volta do Messias, a segunda vinda de Jesus. Mas uma coisa que você precisa estar certo quando você acordar todas as manhãs é esta: a volta de Jesus está mais próxima do que você possa imaginar. Ainda que nós não temos da parte da palavra de Deus autorização para marcar dia, hora para a volta de Jesus. Isso já foi feito ao longo da história. Alguns homens tentaram marcar o dia da volta de Jesus, por conta de revelações que eu coloco aqui entre aspas, que eles receberam da parte de Deus, alguma visão que eles disseram que tiveram do Senhor. Mas quem conhece a história da igreja sabe que essas datas elas não se cumpriram. Essas profecias, se eu posso assim chamar de profecias, porque foram falsas, elas não se concretizaram. E a palavra de Deus deixa claro para nós que o Senhor virá como um ladrão. Talvez isso te assuste, porque o Senhor diz: se você soubesse o dia que o ladrão haveria de chegar na sua casa, você se prepararia. Você ligaria para a polícia, você reforçaria as trancas da sua casa para que o ladrão não atentasse contra a sua família. Então, assim como às vezes somos de forma inesperada tomados de assalto por uma pessoa, Jesus virá quando menos esperarmos. Por isso precisamos vigiar e orar, estarmos atentos aos sinais da sua volta, da sua vinda. Ao longo desses 4 domingos, nós vamos trabalhar alguns aspectos que temos registrado no sermão profético de Jesus, nos capítulos 24 de Mateus, no capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos e no capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas. Mas hoje nós iniciaremos trabalhando um dos sinais da volta de Jesus, que é sobre a manifestação dos falsos cristos e dos falsos profetas. E eu quero convidar a igreja para que abra a palavra do Senhor então em Mateus 24, Mateus capítulo 24, e leremos 2 trechos do sermão profético de Jesus. A primeira parte será do versículo 1 ao versículo 5, e depois leremos dos versos 23 a 27. Mateus capítulo 24, dos versos 1 a 5 e depois dos versos 23 a 27. Eu quero convidar a igreja para fazer essa leitura comigo. Vamos ler, irmãos? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu acabei avançando aqui, lendo o verso 6, mas já fica um texto aí para a próxima mensagem, no próximo domingo, se Deus permitir. Agora sim, versos 23 a 27, leiamos.
Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Vamos mais uma vez fazer a leitura do verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Oremos, queridos. Bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós clamamos agora a Tua iluminação, que o Teu Santo Espírito ilumine o Teu servo para expor essas verdades tão importantes e urgentes para os nossos dias, sinais da Tua volta, Jesus. Abençoa a Tua igreja reunida aqui, irmãos e irmãs, amigos que acompanham este culto, que assistirão depois dessa mensagem, que também o Teu Espírito Santo esteja falando no coração de cada um deles. Nós agradecidos somos porque até aqui o Senhor tem falado conosco no decorrer deste culto. Queremos continuar com o espírito de adoração na Tua presença agora, ouvindo a instrução da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você está preparado para a volta de Jesus? Você tem se preocupado com esse tema? Ou você está tão envolvido com as coisas desta terra que Jesus está voltando não é um tema que está na sua agenda? Eu ouvi falar, pastor. Eu já li vários textos, inclusive este que o senhor acabou de ler, de que Jesus voltará. Mas olha, segundo aí a maioria dos prognósticos, vai demorar. Acho que não vai ser na nossa era, não. Talvez não seja nem neste milênio. Mas cuidado, irmãos, para que você não seja atropelado nas suas próprias palavras, porque a palavra de Deus diz que Deus está além do tempo. Deus não está preso com o passado, presente ou futuro. O salmista declara que para Deus 1000 anos é como o dia de ontem que se foi. Então, se você vai fazer contas, na matemática de Deus o tempo é contado de forma diferente. O tempo de Deus não é medido pelos nossos aferidores. Por isso, todos que tentaram marcar data para a volta de Jesus se frustraram. E aqueles que acreditaram nessas falsas profecias se frustraram também. Mas se tem algo, amada igreja, que nós precisamos pregar em alto e bom som para o povo de Deus e para as pessoas lá fora, é que Jesus está voltando. E Ele vem buscar os seus. E talvez nessa noite, por ser a primeira mensagem desta série, eu precisarei investir alguns minutos nessa introdução, trazendo algumas informações mais técnicas, e por isso eu conto com a sua compreensão, e que você não perca o foco na mensagem. Talvez o tema escatologia, ou esse estudo sistemático da teologia, que nós que estudamos no seminário, deixamos até os nossos professores por último, eles nos ensinam a teologia da escatologia, da doutrina das últimas coisas, já quase no final do nosso curso. Talvez seja, além de outras questões da teologia sistemática, seja uma das temáticas mais controvertidas. Há várias interpretações sobre os sinais da volta de Jesus. Existem grupos que entendem que Cristo não está reinando ainda, que Jesus reinará ainda, e que então haverá, após a sua vinda, o início do milênio. Há alguns que defendem e pregam o arrebatamento silencioso da igreja, que haverá um momento em que o Senhor arrebatará o seu povo de forma silenciosa, e depois virá a grande tribulação, e no outro momento, o Senhor voltará com a sua igreja para julgar todos os homens. Nós temos ensinado e pregado de que o Senhor reina, e desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda,
Ele está reinando, ainda que você diga o seu reinado não é visível, mas não sendo visível e invisível não significa que ele não existe. Cristo reina e ele voltará para buscar os seus. E esse dia que o próprio Senhor Jesus, respondendo aos seus discípulos, disse: só o Pai sabe quando é que eu devo voltar para buscar a noiva. Esse dia, meus irmãos, será um dia glorioso para nós que temos a esperança em Jesus, mas será um dia terrível para aqueles que estão desavisados e que não estão preparados. No mesmo dia, este dia que não terá 24 horas, muitas coisas acontecerão, iniciando pelo tocar das trombetas e o Senhor aparecer nos céus com os seus anjos, voltando em glória e majestade para buscar a sua igreja. Haveremos de ver também o Senhor trazendo consigo os eleitos, os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro. Se a nossa geração for esta, os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos, e os nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis, e nos encontraremos com o Senhor dos ares. O grande trono do Senhor será instalado na terra, e ele fará o julgamento, e separará os bodes das ovelhas, o joio do trigo, e dirá para um grupo: vinde benditos para o reino do meu Pai, que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas dirá também a um outro grupo: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Isso vai acontecer, igreja, num único dia. Quando você encontra muitas vezes na sua Bíblia a palavra dia com D maiúsculo, dizendo: vai chegar o grande dia, esse dia que vários eventos acontecerão. O sol não vai aparecer, a lua não vai brilhar à noite, porque a glória do Senhor inundará toda esta terra, e o Senhor reinará de forma plena e total, mas nós cremos que Ele já reina. Agora, irmãos, este texto que eu acabei de ler, sobretudo os primeiros 5 versículos, mostra Jesus na sua última semana em Jerusalém, antes de ser levado à cruz. Jesus foi várias vezes nessa sua última semana ao templo, e desse texto diz que Jesus estava saindo do templo, se retirando do templo, e os seus discípulos começaram a falar com Jesus sobre a beleza do templo. De fato, irmãos, Herodes tinha feito uma reforma e uma ampliação no templo de Jerusalém, e ele era todo revestido de mármore branco. Alguns chegam a dizer que era o mármore Carrara. Pensem o templo de Jerusalém, você que já viu filmes, imagens, todo revestido de mármore branco. Partes externas foram expandidas, algo muito bonito. Ele estava numa parte mais elevada, considerado até hoje como uma das belezas da arquitetura mais lindas que nós temos, e já foi considerado uma das maravilhas do mundo. Os discípulos estão ali olhando para Jesus e começam a falar desse templo. Olha, Senhor, que bela construção, olha como é bonito o nosso templo, olha como é lindo o nosso templo. E Jesus de repente olha para eles e diz: não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos devem ter ficado curiosos com isso. Por que ele quer dizer com isso? Jesus se retira do templo, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, e se você já estudou, já viu a geografia de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, ele ficava do outro lado, havia como que um vale, e quem ficava do Monte das Oliveiras tinha uma vista linda do templo. E enquanto Jesus estava com os seus discípulos assentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, os discípulos pediram para o Senhor Jesus explicar de forma particular aquilo que ele acabara de afirmar, que não ficaria pedra sobre pedra. Até hoje, irmãos, debates e debates teológicos são feitos, sobretudo sobre um grupo dos preteristas radicais e os preteristas moderados, porque eles entendem que todas as profecias acerca da vinda de Jesus, principalmente o grupo mais radical, elas se cumpriram nos primeiros séculos da era cristã. Então já tem gente que afirma o seguinte: Jesus já voltou. À luz de alguns textos da própria Bíblia, por uma interpretação literalista, eles já afirmam isso. Por quê? Porque como Jesus falou da destruição do templo, e a destruição do templo se deu em que ano, irmãos? No ano 70 da era cristã.
alguns começaram a pensar que as outras coisas que Jesus disse acerca da sua vinda, quando Jesus afirma que alguns apóstolos não passariam pela morte antes que acontecesse o glorioso dia, eles começaram então a deduzir: Jesus está voltando e ele vai voltar breve, nesse tempo, porque o templo já foi destruído, outros sinais já estão acontecendo, a perseguição já está existindo, os falsos cristos estão surgindo, falsos profetas estão se levantando, Jesus está perto de chegar. Então, se você conversar com pessoas dessa linha, eles dirão: Jesus já veio. Eles estão esperando Jesus voltar. Você vai encontrar um grupo um pouco mais moderado que dirá que algumas das profecias proferidas por Jesus já se cumpriram, mas nem todas. Escatologia, irmão, sobretudo no Antigo Testamento, vai trazer para nós coisas que já se cumpriram em Cristo Jesus na sua primeira vinda. Mas quando você lê, sobretudo, livros como o do profeta Ezequiel ou do profeta Daniel, você descobre que tem coisas que ainda não se cumpriram. Aliás, outro profeta também fala sobre isso, quando o profeta Joel. Você lê o profeta Joel falando da descida do Espírito Santo, e você fica imaginando: já se cumpriu, mas se você voltar lá no livro do profeta Joel, você vai verificar que além da descida do Espírito Santo, Joel profetizou outra coisa: a volta de Jesus, a sua segunda vinda. Portanto, irmãos, nós precisamos mais do que nunca, nós que amamos a palavra de Deus, nós que conhecemos as sagradas letras, conforme estudamos e meditamos, nós precisamos tomar cuidado com algumas mentiras, com algumas falsas mensagens que estão espalhadas por aí sobre a volta de Jesus. E a minha oração é que não seja só mais um sermão na sua vida para você dizer: ah, legal, pastor, muito obrigado por o senhor estar me trazendo informações tão importantes. Mas amanhã é segunda-feira, pastor, eu tenho que trabalhar. Amanhã é segunda-feira, pastor, eu tenho que levar meus filhos na escola. Amanhã é segunda-feira, pastor, eu tenho que tocar a vida. Então esse negócio de Jesus está voltando, amém, amém, glória a Deus. Mas deixa lá para frente. Não, meu irmão. Você precisa voltar para a sua casa hoje, preparado para dizer: Senhor, se o Senhor voltar agora, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, eu estou pronto. Você está preparado para a volta de Jesus? Ou você tem medo desse dia? Mas tem que ser hoje, pastor, hoje mesmo? Hoje não estou nos meus melhores dias. E conforme nós já ensinamos aqui, da perseverança dos santos, nós não pregamos aqui que as pessoas perdem a salvação. Até porque se criássemos assim, nós estaríamos dizendo que a obra de Cristo na cruz não foi eficaz, não foi suficiente. Porque se você perde a salvação na segunda e reconquista na quarta, e perde de novo na sexta, e no sábado você encontra ela pelo caminho, para ver se chega a tempo no domingo na igreja, você não está entendendo ainda o que significa ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. O Senhor Jesus então começa a falar com os seus discípulos sobre sinais dos tempos. Aí você pode até falar assim: mas pastor, quando Jesus proferiu esse sermão, a distância dele para nós tem mais de 2000 anos. É verdade. Os últimos dias, conforme nós também escutamos muito essa expressão bíblica, quando iniciaram os últimos dias? Lá no ministério de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Nós estamos vivendo os últimos dias, mas lembre-se, alguns números na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, eles são simbólicos e não podem ser tomados de forma literal. Por exemplo, a palavra milênio. Porque quando você estuda a palavra milênio, o que vem na sua mente? 1000 anos. Então, dependendo da visão teológica, da linha escatológica que você escolha seguir, talvez você diga: não, Jesus reinará ainda na terra. 1000 anos literais. A igreja não vai passar pela grande tribulação. O Senhor vai levar a igreja antes. A igreja não sofrerá. Mas à luz desse texto, onde Jesus inclusive usa outro momento que vai acontecer em Jerusalém, com a perseguição dos discípulos, onde você sabe que a perseguição será implacável sobre os discípulos de Jesus. Em todo o período do Império Romano, muitos irmãos nossos em Cristo morreram, mortes atrozes aconteceram por causa do testemunho de Jesus. Mas o cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, não só a partir do momento do templo, mas aquilo já era um pré-anúncio daquilo que ainda vai acontecer em relação à grande tribulação. Eu sei que tem pessoas que falam assim: ah, pastor, essa parte da mensagem da volta de Jesus eu não gosto.
que eu vou sofrer, que a igreja vai passar por grande tribulação, mas é verdade, irmãos. Eu não tenho prazer em dizer isso, mas nós precisamos avisar, porque tem gente aí, é filme, é música, e tem gente que prega isso nos púlpitos das igrejas, que a igreja será arrebatada, que o arrebatamento será silencioso, que a igreja não vai passar pelo vale de lágrimas. Não é verdade. Nós precisamos pregar aquilo que Jesus ensina. Por isso, quando o Senhor Jesus, após explicar alguns detalhes do que ele quis dizer em relação à destruição do templo, ele agora olha para os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, e aí no finalzinho do versículo 3 ele diz assim, respondendo, ou melhor, primeiramente no finalzinho do verso 3, os discípulos chegam para ele perguntando: dize-nos quando sucederão essas coisas. Primeiro, que coisas? A destruição do templo. Mas eles engataram outra pergunta para Jesus: e que sinal haverá da tua vinda? Eles agora querem saber da volta de Jesus, mas Jesus estava ainda com eles. E eles têm uma terceira pergunta para falar para Jesus: e também nós queremos saber como será a consumação dos séculos. Os discípulos perguntaram 3 coisas para Jesus: quando é que o templo vai ser destruído? Quando é que o Senhor vai voltar? E quando é que tudo acabará? E Jesus responde assim: vede que ninguém vos engane. A primeira palavra de Jesus para os seus discípulos e também para nós nessa noite é: cuidado, fiquem espertos, para que ninguém engane vocês, às vezes usando a minha própria palavra. E ele vai então continuar isso, quando ele diz no verso 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se você gosta de história, você pode pesquisar e você vai descobrir que desde a morte e da ressurreição de Jesus, começou a aparecer na terra falsos cristos, naquela região principalmente. Vários homens ousaram chegar no meio do povo dizendo: eu sou Cristo, eu já voltei, mas você veio diferente, você chegou silencioso. E nós temos até, infelizmente, parece motivo até de chacota, até no Brasil tem um aí, diz que é Cristo. Ele mora na cidade de Curitiba. E outro dia ele passou por uma entrevista numa das emissoras de TV no Brasil e perguntaram para ele: mas você não veio com toda a pompa? Não, eu vim dessa vez sem glória. Não, mas a Bíblia diz que você já veio sem glória quando você nasceu, se esvaziou, que agora a sua segunda vinda você viria com muita glória. Aí fizeram uma ironia: você não poderia transformar essas pedras em pães? Está certo que aquele texto lá foi um teste, né? Uma tentação de Jesus ali no deserto. Mas aí ele falou: não, eu não tenho mais poder. Dessa vez eu vim só para dialogar. Eu tenho uma mensagem de paz, de reconciliação para as pessoas. Eu sou, e é aquele jeito dele falar, né? Que todo mundo conhece, quem viu esse personagem na televisão que se intitula Henri Cristo. Mas vocês pensam que isso só é no Brasil? Só em Jerusalém? Na Palestina? No mundo inteiro, de vez em quando aparece alguém dizendo que é Cristo. Os 2 últimos mais aí repercutidos agora, um está na Rússia, e já tem mais de 5.000 pessoas seguindo ele. E ele está arrastando multidões. E ele já está arrendando pessoas de outros países. Criou um estilo, e ele disse, aí é claro que nós não vamos crer de forma nisso, ele disse que ele é a reencarnação de Jesus. Bom, nós não cremos em reencarnação, então já está caído por terra esse falso Cristo. Mas na Austrália tem outro. O da Austrália, ele diz que ele não é a reencarnação de Jesus. Ele diz que ele teve uma experiência com o Senhor Jesus, e a partir dessa experiência ele percebeu que ele era diferente. Ele larga da primeira mulher. Está totalmente errado. Meu Cristo nem foi casado. E ele casa-se com uma mulher chamada Mary, e que ela diz que em vidas passadas ela era Maria Madalena, que foi casada com Jesus. E ele é o Jesus aí que está na terra. Queridos, embora isso seja uma aberração para nós que conhecemos o mínimo do mínimo da Bíblia, até uma criança certamente diria: não, isso não é o que a palavra de Deus ensina. Aí fora tem muita gente desavisada que acaba acreditando nessas coisas.
Portanto, irmãos, eu e você precisamos ficar alertas, porque eles estão por aí. Conforme o texto diz aqui para nós, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E aqui a afirmação de Jesus é categórica, eles enganarão a muitos. Muitas pessoas estão sendo enganadas acerca da volta de Jesus. O diabo tem usado uma outra estratégia também, de que não tem como negar que Jesus está voltando, certo, irmãos? Mas a mensagem que ele está semeando na sociedade é a seguinte, Jesus vai voltar, mas não é hoje não, vai demorar. Então pode aproveitar, curta a vida, faça tudo o que você quiser, e na hora que Jesus voltar, algum sinal ele mandará, e dá tempo de você correr, se arrepender, colocar sua vida em ordem, e você não vai perder o trem da salvação. Você vai com Jesus. Cuidado, irmãos, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Senhor virá de forma inesperada, subitamente, de repente. Pode ser hoje, pode ser daqui a alguns minutos, e nós devemos dizer, aleluia, maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou preparado, porque o Senhor me redimiu, não há mérito nenhum na minha pessoa, mas o Senhor me salvou, o Senhor me selou com teu Santo Espírito, eu estou preparado para encontrar com o Senhor. Mas tem muitos por aí pregando um falso evangelho. Hoje mesmo, falando com os alunos da classe catecúmenos, e falando também sobre a manifestação até de anjos, tem gente que fala, não pastor, mas o anjo falou comigo. Desceu um anjo e falou comigo. Olha, a palavra de Deus diz que se descer um anjo aqui e pregar um outro evangelho que vá além desse que nós estamos pregando, o que a igreja tem que fazer? Acolher a palavra do anjo? Rejeitar, abominar, porque Deus aí não muda a sua palavra. Ele mesmo declara aqui no sermão profético, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Aí a gente vai lá para o versículo 23. Eu estou pulando aqui uma parte do sermão profético, porque nós usaremos isso numa outra ocasião. Então, o verso 23, o Senhor também reforçando o que nós falamos até aqui, ele diz, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Então, irmãos, podem ficar tranquilos. Jesus não está na Rússia, Jesus não está na Austrália, Jesus não está em Curitiba. Jesus está à destra de Deus Pai, aguardando a volta do que o Pai vai falar. Chegou o dia, chegou o momento. Jesus ainda não está fisicamente, gloriosamente entre nós, não. Então, se alguém falar para você que Jesus já voltou, não acredita. Até porque, como será a volta de Jesus, irmão? Silenciosa? Imperceptível? E não se preocupe, irmãos, não vai passar no Jornal Nacional, não vai passar plantão de notícia de nenhuma emissora, os blogs não vão falar, porque não vai precisar. Os céus vão manifestar, as trombetas vão tocar, e o Senhor virá de uma forma gloriosa, que não adianta falar, mas eu tenho sono pesado, pastor, e se eu estiver dormindo, você vai acordar. Ah, vai com certeza. Alguns para dizer, aleluia, louvado seja Deus, voltou o meu Salvador, e outros pedindo a morte para si, pedindo para as montanhas caírem em cima da sua cabeça, mas a morte vai fugir das pessoas, porque chegou o glorioso e terrível dia do Senhor. O texto diz então, irmãos, que alguns vão falar que Cristo já está aqui, não acreditemos neles. E o verso 24 então diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E olha só o detalhe, eles operarão sinais, milagres, e aí deixa o povo confuso. Mas pastor, ele fez milagre. Pastor, fez milagre. Eu acho que é ele sim, pastor. Mas Jesus disse que eles fariam milagres. Mas isso não significa que é da parte de Deus. Vocês se lembram quando Moisés está diante de Faraó e eles começam a fazer lá as pragas? Faraó convocou o que ele tinha de melhor no seu reino, chamou os feiticeiros, os curandeiros. Aí Moisés fazia lá um sinal, os feiticeiros de Faraó iam lá e faziam igualzinho. Então, sei que você, meu Deus, como pode isso? Só que chegou uma hora que os feiticeiros de Faraó falaram o quê para Faraó? Não dá mais não. Aí o nosso limite chegou aqui, porque tem o dedo de Deus aí, ó. Daqui para frente a gente não pode mais. Eu acho que Deus às vezes, ele escarnece dos inimigos, ele diz assim, coitadinho, você não sabe o que está fazendo.
Então não se impressione com sinais. Tem gente que fica impressionado com os sinais. Querem ver uma coisa comigo? Vamos voltar algumas páginas aí do Evangelho segundo Mateus. Vamos lá no capítulo 7. Quando Jesus está encerrando o Sermão do Monte, ele traz uma séria advertência para nós. Olha só o que nos diz a palavra de Deus a partir do verso 15 de Mateus 7. Vamos ouvir aqui? Quero que vocês leiam comigo. Mateus 7, de 15 até o versículo 23. Vamos lá. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É isso que os falsos profetas e os falsos cristos ouvirão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, quando Jesus voltar para buscar a sua noiva. Eles serão colocados contra a parede e as máscaras cairão. E é interessante que essa categoria de falso profeta, ela não é só uma exclusividade do Novo Testamento não, irmãos. No Antigo Testamento, várias vezes Deus levanta profetas para censurar, para denunciar, para declarar que os falsos profetas iriam responder caro diante de Deus. Vocês sabem muito bem que durante a profecia de Jeremias, por exemplo, ele advertindo o povo que se o povo não se arrependesse, o povo seria levado para o cativeiro, e os profetas, ou melhor dizendo, os falsos profetas diziam: esse Jeremias não sabe o que está falando, não é verdade, tempo de paz, não vai acontecer nada disso, nós estamos protegidos, o templo de Jerusalém está aqui, nós não vamos sofrer nenhum ataque do inimigo. E vocês conhecem a história. Nabucodonosor varreu Jerusalém, levou o povo para o cativo. Aí você diz: aprenderam a lição, pastor? Não, lá na Babilônia os falsos profetas começaram a dizer: só vai durar 2 anos, daqui 2 anos a gente volta, daqui 2 anos tudo será restaurado. Aí Deus tem que levantar o profeta Jeremias de novo e dizer assim: não é verdade, vai demorar 70 anos, vocês só vão voltar para casa daqui 70 anos. Os falsos profetas estão de plantão nos nossos dias, pregando um falso evangelho, pregando mentiras, torcendo a palavra de Deus, e às vezes eles são tão sutis que eles trocam algumas frases, invertem alguns versículos, e você que não é conhecedor da Bíblia, infelizmente às vezes aceita, recebe e até diz amém. Você precisa consultar mais a Bíblia, porque os falsos profetas estão por aí. E uma coisa que eu vou trabalhar numa outra noite sobre apostasia: da onde surgem os falsos profetas? Ou aqueles que se chamam falsos cristos? Eles vêm de uma determinada cidade, de um determinado lugar, eles saem do meio de nós, da igreja. Podem parar para pensar numa coisa dessa? Eles saem do meio da igreja, começam a questionar as verdades de Deus, começam a questionar aquilo que Deus ensinou de forma clara e cristalina na sua palavra. Portanto, um dos sinais da volta de Jesus é este: cuidado com os falsos cristos. Aí, aqui no texto, voltando lá em Mateus 24, Jesus fala de uma forma tão clara, lá no texto de versículo 5, ele diz assim, que muitos virão em seu nome, dizendo eu sou o Cristo, e aí diz o quê? E vai enganar quem? Muitos. Mas agora aqui no versículo 23 em diante,
No versículo 24, por exemplo, quando ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Olha aí, uma condicional aí. Se possível, louvado seja Deus, não vai dar certo. Mas se possível, ele tentaria enganar, sabe quem? Eu e você. Os eleitos de Deus. A coisa é tão séria, a coisa é tão sutil, que até alguém falou assim: nossa, fiquei a pensar, pastor, eu acho que essa palavra aí desse homem que está pregando aí pela cidade, esse nome que se levantou, não sei não, hein, pastor, eu acho que é o Cristo, hein? Eu acho que a gente deveria dar crédito a essa mensagem. Você tem que dar crédito ao sermão que Jesus pregou. E no sermão que Jesus pregou, ele nos avisou que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Porque virão falsos cristos e falsos profetas em meu nome. Enganarão a muitos e, se possível, enganarão até os eleitos de Deus. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está atento aos sinais dos tempos? Se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos falar sobre outros sinais da volta de Jesus. As guerras e as catástrofes que têm acontecido na terra. Às vezes você lê essas manchetes de jornais ou fica estarrecido, dura 5 minutos e você toca a vida e você não consegue entender que o Senhor está mandando sinais, como alguns irmãos às vezes gostam de falar até das taças que Deus tem derramado sobre a terra, que estão lá no livro do Apocalipse. É tempo da igreja ficar atenta, alerta e vigiante, porque o Senhor virá como um relâmpago e sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E não será uma volta silenciosa, sutil, mas será uma volta gloriosa. Portanto, nessa noite, o que Deus quer que eu e você fiquemos atentos a este sinal. Falsos cristos e falsos profetas já estão andando na terra há muito tempo. Se considerarmos apenas da morte e da ressurreição de Jesus para cá, muitos homens já se auto-intitularam serem Jesus. Impostores, falsos, mentirosos. E muitos falsos profetas se levantaram naquela época. E como hoje tem se levantado falso profeta. Quando você vê pelos meios de comunicação pessoas prometendo coisas que Deus nunca prometeu, pessoas dizendo que você tem que fazer coisas que Deus nunca mandou você fazer, e o pior é que você conversa com pessoas e elas dizem: é de Deus, pastor, eu recebo, eu acredito naquele homem. Essas pessoas vão responder diante de Deus, porque elas ouvirão naquele dia: eu não sei quem é você, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Por isso, irmãos, o hino que nós vamos entoar agora é um alerta para que você creia e observe, não as palavras dos falsos profetas, mas ao que Cristo ordenar. E é Cristo que está falando conosco nessa noite, na introdução dessa nova série. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O que é que Cristo nos advertiu nessa noite? Em primeiro lugar, cuidado, ninguém te engane. Tem gente por aí se passando por mim, mas eles são impostores, mentirosos, e tem uma multidão de falsos profetas por aí enganando a muitos, se possível até os eleitos. Não é assim que eu virei. Não será nada silencioso, mas será algo esplendoroso e glorioso. Ontem, quando eu estava vindo aqui para a região da Zona Leste, eu fui pregar em São Miguel Paulista, e eu fiquei maravilhado e comecei a orar na Marginal, até entrar na Ayrton Senna. Um lindo arco-íris apareceu no céu. E eu falei: Senhor, louvado seja o teu nome. Esse sinal foi o Senhor que colocou no céu. Primeiro, para falar para Noé que o Senhor nunca mais destruiria a terra por dilúvio. O Senhor é o Deus do pacto, o Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor cumpre a sua palavra. E Jesus vai voltar, irmãos, não como estão dizendo por aí, mas como a palavra de Deus diz que Ele vai voltar. Por isso, igreja, vamos ouvir as palavras de Jesus e vamos colocar em prática no nosso coração.